sobre o perigo da incredulidade. Eu tenho reparado que nesses últimos tempos, quando me converti, juntamente com minha esposa, meus filhos, nos convertemos juntos, a gente encontrou uma outra igreja, uma igreja motivada pela fé, pela esperança. Hoje a igreja está sendo motivada pelas realizações pessoais. Muitos declaram que buscaram a igreja para receber isso ou aquilo. Isso é muito perigoso, irmãos. Isso é demonstração de uma fé pautada nas coisas que temos e não na presença do nosso Deus. Então, se você puder ficar de pé, por favor, fique de pé, abra sua Bíblia, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. As mensagens estão sempre indo lá para o nosso canal no YouTube, não é? O Gama e Prisma. Você também pode ouvir as mensagens no Spotify, canal Gama e Prisma, que é o nome da editora da nossa igreja. Então você pode acompanhar também, enviar para alguém, e eu espero que você se alimente da palavra. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14. Se você não trouxe Bíblia, pode acompanhar pela TV. Diz assim a palavra de Deus. Marcos 16, estou ouvindo barulho de folha e eu sempre gosto de aguardar um pouco para que todos acompanhem. Marcos 16, versículo 14, diz assim: Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Oremos a Deus, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, estarmos aqui para ouvirmos a Tua voz. Aqui estamos após período te adorando, louvando o teu nome através das canções. Participamos, ó Deus, com a nossa vida financeira e agora te pedimos, fala conosco, Pai. Ministra o nosso coração a tua palavra. Queremos sair daqui alimentados por ti. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Nós estamos, então, como eu disse, nessa série de mensagens, né? A quarta mensagem, algumas já estão lá na rede social para que você possa acompanhar, falando um pouquinho sobre a incredulidade. E o Evangelho segundo Marcos, ele continua, já tivemos uma mensagem no texto diferente no Evangelho de Marcos, e ele continua nos mostrando um pouco da incredulidade dos próprios discípulos de Jesus. É isso que a gente vai entender aqui. Aqueles discípulos que deveriam servir de exemplo de fé. Ora, eles caminhavam com Jesus, eles viam os sinais, eles acompanhavam Jesus a todo momento, eles podiam aumentar a fé, eles podiam ser firmes na fé, mas o que Jesus diz sobre eles, nesse texto específico, é que eles eram incrédulos. Jesus está revelando aqui, não diria um defeito, mas uma qualidade muito baixa de um discípulo de Jesus. Não vou falar de defeito, porque à medida, não é, que nós começamos a crer, os céus se descortinam, nós começamos a entender mais das coisas de Deus, mas nós precisamos estar atentos, porque senão nós vamos dizer que somos discípulos e nós mesmos desacreditamos nos milagres de Jesus. É importante demais a gente lembrar que nós caminhamos por fé. E isso aqui, em parte, pode ser compreendido para aqueles que estão começando a caminhar. Mas aqueles que já têm uma caminhada precisam estar preparados para as coisas sobrenaturais.
Você, quando estiver vindo à igreja, você que já é batizado, você que já tem uma consciência cristã, você tem que estar preparado para todo tipo de milagre, todo tipo de acontecimento. Você pode estar aqui orando, sabe aquele dia que a nossa fé às vezes está tão baixa, a gente está num nível de fé, eu gosto de falar da fé com níveis, né? Às vezes a gente está num nível de fé que a gente não tem forças para acreditar em quase nada. Mas se você estiver verdadeiramente com o coração pautado na vontade de Deus, se você estiver com uma vontade de viver para a glória de Deus, você pode estar orando aqui por alguém enfermo lá do outro lado do mundo, e o Espírito Santo ir lá e operar uma cura maravilhosa. Você pode dizer glória a Deus se você crê nisso? Há vários exemplos, nós ouvimos testemunhos sobre isso, e muitas vezes a gente fica preocupado em, mas será que ele foi curado porque a minha fé de oração? Queridos, nós vivemos por fé, não vivemos para colher frutos que pertencem a Deus. É maravilhoso quando a gente ora por alguém e esse alguém fica curado, mas nem sempre nós vamos ver a cura literal, e nem sempre as pessoas saberão que nós estamos orando e intercedendo. Porque toda a glória pertence a quem? A Jesus Cristo, a Deus. Você pode dizer amém por isso? Então, é interessante quando a gente fala dessa questão sobrenatural. Veja que é estranho algumas coisas que acontecem, porque eu fico me perguntando se eu teria uma fé suficiente para acreditar que aquele homem que andava comigo durante 3 anos morreu. Eu me coloquei lá 2000 anos atrás, eu passo, vejo a cruz, vejo ele crucificado, vou para minha casa triste, daqui a pouco alguém diz, olha, ele não está no túmulo, aí eu me reúno com os meus amigos, daqui a pouco ele aparece, vivo, ressurreto, 3 dias, veja, que coisa sobrenatural. Será que eu teria fé suficiente, ou eu teria medo, como alguns entenderam que era um fantasma, quando ele atravessa a parede para falar com os discípulos? Há determinada situação no Evangelho de Lucas que eles estão tão temerosos que quando ele atravessa, a porta estava trancada, quando ele atravessa, ele já começa dizendo, paz seja convosco, porque eles estavam atemorizados. Aquela paz que eles precisavam para não temer, achando que era um fantasma, todo mundo sair correndo, porque são coisas sobrenaturais. Nós precisamos nos lembrar que ele é o mesmo Deus. O fato que a gente acha muito comum hoje da ressurreição, não é comum coisa nenhuma, irmãos. É algo sobrenatural. Alguns estudiosos não usam, quando algum morto ressurge, e até hoje essas coisas acontecem, dependendo da situação. Algumas pessoas falam, olha, aquele morto ressuscitou. Alguns teólogos nem usam a expressão ressuscitar para pessoas comuns. Porque o único que morreu e reviveu e nunca mais morrerá é Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Então eles usam a expressão para um morto que se levanta, reviver. E aquele homem reviveu do túmulo. Olha, foi uma correria. Ok, mas para Jesus não é reviver. Porque reviver é aquele que está sujeito a morrer novamente. Você lembra de Lázaro? Que operação de milagre maravilhosa foi aquela? Um defunto que já não estava cheirando bem, precisaram desenrolar as faixas, ele estava impossibilitado até de remover as faixas dele mesmo. Jesus libera uma palavra, ele não só revive, mas ele está são, ele vai caminhar com Jesus muitas vezes, mas depois ele morre. Então ele apenas reviveu. Jesus não, ressuscitou, para a glória de Deus Pai. Então, Marcos vai registrando isso aqui e mostrando para a gente como aqueles homens, que seguiam Jesus, eles eram comuns, como nós somos, mas estavam tendo experiências sobrenaturais. Ver um cego enxergar nas andanças de Jesus, ver a água transformada em vinho, ver o morto reviver, coisas assim que, queridos, foram anos caminhando, cerca de 3 anos, 3 anos e meio, alguns, há uma discrepância sobre data, mas a gente não está preocupado com isso. Eu sei que, segundo as Escrituras, Jesus caminhou com eles ali por 3 anos aproximadamente, e eles viram muitos sinais, muitas maravilhas. Então eles deveriam ser, sim, pessoas comuns, mas acostumados a ver o sobrenatural, a perceber que algo sobrenatural vai acontecendo. Quando Jesus libera essa ordem, dando a eles essa missão
de serem os precursores, de seguirem com a missão de Jesus, eles precisavam estar acostumados não apenas em pregar a palavra, anunciar aquelas coisas que eles ouviram, mas dizer, olha, os enfermos podem ser curados sim, vamos orar, vamos impor as mãos. Ah, mas tem alguém, Pedro, João, tem alguém endemoniado, vamos botar esse demônio para correr. Autoridade vinda pela fé. Isso não podemos negar, queridos, e muitas vezes a gente hoje fala nessa situação em que muitas pessoas dependem do pastor para orar. O pastor, ele tem uma unção diferenciada? Olha, nós temos primeiramente uma responsabilidade diferenciada, isso sim. Talvez a igreja não entenda a responsabilidade pastoral, mas dentro dessa responsabilidade, desse revestimento, nós podemos entender, sim, a oração do pastor, a oração da mulher de oração, do homem que está se colocando na brecha, vai ter um peso maior diante das dificuldades, sem dúvida alguma, mas independente disso, quando você não estiver na igreja, quando você não estiver falando com o seu pastor, quando você não estiver ao lado de ninguém, como funciona a sua fé? Você não acredita que se você orar, os demônios vão bater em retirada? Você não acredita se você se impor pela sua fé, por tudo que você já aprendeu, Jesus não vai operar um sinal? Mas claro que vai. A questão é que nós estamos vivendo um grande perigo da incredulidade. E nós estamos pensando bastante sobre isso, refletindo na palavra de Deus. A minha preocupação é como nós vamos encontrar fé na igreja. Se o apóstolo Pedro, nas suas cartas, ele vai dizer que o mundo espera ver na igreja a razão da esperança. Se a igreja não tiver fé e esperança, o mundo está perdido, irmãos. Porque o mundo não tem fé. O mundo acredita no movimento, na estratégia, nos homens comuns. A igreja não. Se a igreja vive pela fé, ela acredita no acontecimento sobrenatural. Você entende isso? Você pode dizer amém por isso? Vamos ler aí o versículo 15 novamente. Quando ele diz, vão por todo mundo, disse-lhes, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Veja que, mesmo que Jesus, pelo tempo que ele passou com os discípulos, mesmo que Jesus não estivesse vivo diante dos olhos dele, eles deveriam acreditar no que Jesus disse. O templo, que ele se referia não ao templo, como os judeus acreditavam, vai ser destruído e em 3 dias eu o reerguerei. Eles zombaram de Jesus quando Jesus falou isso, porque eles estavam no mundo material, no mundo físico, olhando para o templo construído em vários anos, ainda estava em construção. Como assim? Tantos anos para ser construído, você vai reerguê-lo em 3 dias? Jesus falava dele, como templo do Espírito Santo, morada de Deus literal. Mas eles não tinham condições, porque eles não estavam no ambiente da fé. Então Jesus estava falando dele, e isso aconteceu. Ao 3º dia, ele reviveu, diga glória a Deus, ressuscitou para a glória de Deus Pai. Então o templo do Espírito Santo, que ele traz na visão, ele mesmo, está agora reerguido em 3 dias. Podem matá-lo, mas em 3 dias ele há de ressurgir. E esse era o discurso. Os discípulos tiveram que ver Jesus para acreditar que ele reviveu, ressuscitou, que ele saiu da mansão dos mortos. Mas isso não deveria ser assim. Por quê? Porque eles já viram Jesus fazendo tantas coisas. Eles perceberam que Jesus era, sim, alguém muito especial, independente de como eles acreditavam. Será que ele é o Filho de Deus? Como assim o Deus encarnado? Essas coisas demorou bastante para a igreja entender. Mas o que nós não podemos negar é que eles já haviam visto bastante coisa. Imagina se Jesus não ressuscita. As palavras que ele já havia dito em 3 anos para aqueles homens deveriam ser suficientes para eles continuarem a pregar o evangelho, independente da ressurreição de Jesus. Eu estou usando um exagero para você entender o nível de fé que nós devemos ter. É interessante a gente pensar, porque hoje nós temos toda a conotação da ciência, da tecnologia. De vez em quando eu recebo algumas abobrinhas. Pastor, em Israel estão lá escavando para procurar o túmulo de Jesus. Eu digo, pode procurar, qualquer túmulo pode ser o dele, porque vai estar vazio. O que eu não creio é que no túmulo de Jesus pode estar escrito lá, aqui foi enterrado Jesus de Nazaré, filho de Maria, de José, pode ter todas as evidências. Mas se encontrarem um corpo lá, a minha fé vai dizer o quê?
Não era Jesus. Até porque o nome Jesus era tão comum quanto José, quanto Maria. Então veja que estamos falando de um nível de fé que me faz crer primeiramente na ressurreição. Você crê que Jesus ressuscitou? Você pode dizer amém? Essa fé não pode ser removida. Se nós removermos isso por aquilo que estamos vendo ao nosso redor, por aquilo que a ciência ou a história mostra, nós vamos abalar a nossa fé, e isso é perigoso demais. Quando Jesus realiza o primeiro milagre, segundo as Escrituras, Evangelho, João, capítulo 2, versículo 11. Coloca na tela, por favor, Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 11. O texto diz, você lembra, ele vai transformar ali a água em vinho. Você conhece o episódio. Diz o versículo 11, assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais, ele manifestou a sua glória, porque ninguém nunca havia visto alguém pedir talhas de água e daqui a pouco pode levar para beber porque é vinho do bom. Como assim é vinho do bom? Nós vimos eles colocando água. Como assim? Não estamos falando em nenhum advento da ciência, nenhuma sobrenaturalidade que é, na verdade, engano. Eu gosto muito de assistir episódios de mágica. Gosto de ver os mágicos agindo e ali eu começo a ter um senso crítico para tentar decifrar o mirabolante da ideia humana, que faz coisas que aos nossos olhos a gente não crê. Gosto muito. Eu, se eu não fosse pastor, ia ser mágico, irmãos, de verdade. Eu acho lindo quando vem alguém, pega uma cartola e tira um coelho. Se você nunca viu, você vai falar, não é possível. Como é que saiu um coelho de lá? Tem explicação para tudo, irmãos. Tem explicação para tudo. A questão é que quando nós falamos de milagre, nós não dependemos de explicações científicas. Coisas sobrenaturais acontecem e nós temos que estar verdadeiramente com o coração voltado para isso. Por quê? Nós não dependemos de ciência para acreditar. Se você esperar que a história, a arqueologia, a ciência, a medicina justifique o que aconteceu, então não é milagre. Milagre é sobrenatural. Eu trouxe aqui, pedi para trazer o meu celular, porque eu recebi uma mensagem muito interessante. Nós temos orado alguns dias pela nossa irmã Maria Madalena. Ela é mãe da Caroline e ela foi internada às pressas, muito mal. Descobriram pedra na vesícula, fora da vesícula, no fígado, enfim. Algo que os médicos ficaram assustados. Então disseram, vamos interná-la para fazer os exames, ela precisa operar. E foram fazendo vários exames. Como pode tanta pedra dentro da vesícula? A gente já sabe que isso é comum, tanta gente já operou vesícula, os médicos são bons, eles vão operar, glória a Deus. Mas vamos pensar em alguém com determinadas partes obstruídas por conta das pedras. Fígado, vesícula, fora da vesícula. Aí ela mandou uma mensagem e disse assim, pastor, minha mãe fez uma ultrassonografia antes de ser internada, uma já internada e outra há poucos dias. Nessa última, os cálculos que estavam fora e a alteração que estava no fígado sumiu. Você pode dizer glória a Deus? Ela havia feito já 2 ultrassonografias antes, que confirmaram que ela precisava fazer uma cirurgia às pressas. Quando fizeram a terceira, os cálculos, a alteração do fígado, tudo sumiu. Ela disse assim, os médicos estão um pouco confusos, mas é claro, eles acreditam no que eles estudaram, não tem explicação. Sabemos do milagre, mas para eles é meio confuso. Ela está com pedras somente dentro da vesícula e de todos os casos lá, ela é a mais simples atualmente. Diga glória a Deus, querido. Ela foi operada hoje, passa bem, sábado ela está em casa, aleluia. Pensa que... Qual é a explicação, pastor? Milagre. Nós cremos, nós vivemos pela fé. Nós acreditamos no sobrenatural de Deus. Diga glória a Deus. Pensa, não tem resposta. Então, nós precisamos ler essas coisas para crer. Não, eu estou apenas lendo isso aqui, corroborando nesse testemunho, e eu gostaria que ela mesma depois viesse e desse o testemunho para você entender a situação. Porque quando nós
conhecemos esse ato de fé, quando nós percebemos a igreja em oração, a família dando assistência, quando a gente vê que algo aconteceu, a gente diz, agora eu creio no poder de Deus. Não, isso confirma uma fé que nós já deveríamos ter antes de Deus realizar o milagre. A fé é pautada nesse nível. Não importa se Deus fez, o que importa é que eu creio que Ele tem poder para fazer, porque nem sempre Ele faz. Não é assim? Ai, pastor, nós oramos, estivemos jejuando, subimos um monte e Deus não realizou, porque Ele é Deus. Não tem uma canção que diz, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito? A nossa fé tem que estar pautada na crença de que Ele tem poder para fazer. Se Ele quer fazer, glória a Deus, vamos nos alegrar. Mas se Ele não quiser fazer, glória a Deus do mesmo jeito. Nós precisamos entender o nosso nível de fé, queridos. Isso é muito sério. Eu vou ler com você o versículo 14, aí mesmo de Marcos 16, quando finalmente, olha, depois de tantos acontecimentos, a gente sabe que o Evangelho, segundo Marcos, é o primeiro evangelho a ser escrito. Muitas outras citações usam do que Marcos escreveu. Então, ele vai relatar, versículo 14, finalmente, Jesus apareceu aos 11, porque Judas não está mais no grupo, quando estavam à mesa, e o que ele fez? Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Depois que passou aquele tumulto, né? Meu Deus, Jesus ressuscitou, os judeus dizendo que roubaram o corpo. Para eles, roubaram o corpo. Para eles, não, alguém foi lá e roubou o corpo. Eles não acreditam pelo ambiente da fé. Os discípulos que foram ensinados a ter fé, eles deviam estar esperando isso acontecer. Vamos ficar reunidos que a qualquer hora o mestre vai aparecer. Deixa o túmulo para lá, deixa as mulheres indo lá. Olha, vamos aqui reunir a nossa fé, nós vamos orar, Senhor, volta logo, estamos esperando. Mas não. Quando alguém disse, né, e foram as mulheres que levaram o anúncio para uma época difícil em que os homens é que tomavam as decisões, até hoje são os homens que tomam decisões. Amém, homens? Quando Vera fala assim, vai lavar a louça, eu que decido. Está decidido, eu vou, mas sou eu que decidi, tá bom? Eu digo isso para ela. Não, a sociedade mudou, mas naquela época, não. O quê? Uma mulher dizer algo que o homem não sabe? O machismo, né, que foi formado e por gerações, isso não podia acontecer. Pedro sai correndo para ir lá checar, ele queria ver com os próprios olhos o túmulo vazio ou o engano das mulheres. Quando ele chegou lá, encontrou só o lençol lá, e ele volta, não, Jesus ressuscitou. E ele sai espalhando isso. Alguns acreditam porque é Pedro que está falando, legitimidade. Mas outros, Tomé é aquele que, se eu não tocar na ferida, não. Pedro está lunático, as mulheres estão loucas. Níveis de fé diferentes. Veja, quando alguém crê e olha para o médico diz assim, você tem tantos meses, tantos dias de vida. Quem tem fé olha para ele e fala, doutor, eu respeito a sua sabedoria, mas eu sirvo a um Deus que pode mudar todo o quadro. Se Ele quiser, Ele muda tudo. Aí o médico olha para você e diz, tá bom, então para que você veio aqui? A gente vai lá porque Deus deu autoridade e sabedoria aos médicos. Nós não descremos nenhuma medicina, mas nós apostamos no elemento fé. Não podemos fugir desse elemento fé. Por quê? Porque a incredulidade é extremamente perigosa. Nós vamos nos esfriando e vamos nos transformando em crentes nominais, aqueles crentes que vêm à igreja, sorri, dança, se alegra. A carne está adorando. Eu tenho paz nessa igreja, mas quando sai, a tribulação está lá fora. Se eu tenho fé que a paz de Cristo está comigo, eu vou ter paz aqui e no meio da guerra eu vou ter paz também, louvado seja o Senhor. Mas isso é um ambiente de fé, irmãos, porque a realidade mostra a guerra que a gente vive. Depois de tantos sinais, como eles ainda foram chamados de incrédulos por Jesus. E Jesus citou aqui, no versículo que nós lemos, no versículo 14, que ele censura a incredulidade deles e diz que aquilo é dureza de coração. Depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que vocês viram, multiplicação e etc, vocês não acreditaram que eu estava ressurreto?
tem alguma coisa acontecendo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 16, uma passagem muito interessante. Jesus é bem claro, né, ao falar sobre a dúvida de alguns. Diz assim, Mateus 28, versículo 16. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Versículo 17. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Veja que a incredulidade está sempre presente no coração desses homens. Não podemos afirmar que os 11 eram assim. Não. Mas alguns duvidaram, significa que ainda havia aquele com o coração endurecido. E o grande perigo, o primeiro grande perigo, e a gente pode começar a falar sobre esse perigo, é a contaminação da incredulidade. A incredulidade é um mal invisível que se materializa na vida das pessoas. Enquanto um está recebendo, está dando glória a Deus, o outro está assim, só acredito vendo, cadê os exames, cadê isso, cadê aquilo? Calma, irmãos, a fé é inexplicável, é o firme fundamento das coisas que nós vemos sem ver, cremos sem tocar, é sobrenaturalidade. Então, parece-me que é uma incredulidade que tá dentro de nós, né? Nós somos muito mais tendenciosos a não crer do que crer. E quando nós nos animamos para crer, muitas vezes estamos crendo porque nós queremos tirar proveito daquilo que cremos. Aqui vale a pena a gente pensar um pouquinho na condução da fé na vida de alguns, quando eles depositam tudo o que têm, corpo, alma e espírito, porque eles querem receber algo. Isso não é fé. A fé nos leva a entregar tudo crendo que já recebemos, não esperando receber. É bem diferente. Então a gente começa a lembrar, né? E é por isso que é fé, porque muitos não vão acreditar. Você pode trazer a conotação do grau, a gravidade de tudo o que aconteceu com você, e algumas pessoas vão dizer, não, eu acho que ele está exagerando. Alguns vão experimentar por eles mesmos, para depois entender o que é fé. A fé não tem explicação, a não ser a explicação de Hebreus 11:1, que fala dessa questão de você tocar, ou melhor, ver pelos olhos da fé e não pelos olhos carnais. Enquanto alguns acreditaram, Pedro teve que ver o túmulo vazio, as mulheres também, Tomé queria tocar em Jesus. Veja a incredulidade no coração deles. Aí Jesus aparece para quê? Não é só para recriminá-los. Essa mensagem não é para você avaliar o seu nível de fé e se sentir bem pequenininho. Pelo contrário, é para incentivar você a ter fé. Porque nós não sabemos as circunstâncias que estão por vir. Nós não sabemos os momentos que nós ainda vamos viver, ou com as pessoas que amamos, ou a gente mesmo, que a gente vai ter que ter uma fé apontada, irmãos. Uma fé afiada. Versículo 15, aí de Marcos 16, quando ele diz, vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, o que é todo mundo para eles? Eles só conhecem o mundo que eles conhecem naquela ocasião. Eles não têm a rede social para saber quantos países existem no mundo, quantas ilhas. Eles vão saindo por fé. Jesus mandou a gente ir por todo mundo. E todo mundo é onde? É onde a gente chegar. É onde Ele nos levar. Veja que eles aceitam a missão sem noção do que eles vão enfrentar. A gente sabe pela história que muitos apóstolos morreram de forma horrenda, e essa parte Jesus nem contou para eles. Se ele conta, pensa, Pedro, você vai ser crucificado. Eu? Não, Jesus, não, chama outro. Socorrou minha sogra, leva ela. Pensa, não, Jesus, não estou preparado, porque Pedro sabe que ele depende de Jesus para tudo. E isso é uma qualidade em Pedro que a gente às vezes esquece. Jesus ama aquele que vive na realidade da sua vida. Ele disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então nós temos que lembrar que somos dependentes dEle. Posso ouvir o amém? Amém. Eu posso dizer que se não fosse o Espírito Santo a acompanhá-los, como Jesus ensinou, fiquem reunidos,
o Espírito Santo vai ser derramado, vai vir do alto o poder real sobre a vida de vocês, se eles não estivessem nessa ligação, nessa obediência, e não recebessem naquele momento a efusão do Espírito sobre eles, eles não dariam um passo à frente. Eles estavam com medo. Eles saíram por fé. Eles enfrentaram os perigos por fé. E todos aqueles que eram evangelizados, como Paulo, que se converte depois, em outras circunstâncias, eles estão vivendo por fé o tempo todo. E é essa fé que faz com que o coração amoleça. Vou ler o versículo 16 e 17, quando diz assim, 17 e 18. Esses sinais, olha a palavra que Jesus libera, ok? Para eles que vão receber a missão, que acabaram de receber a missão. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Quais são os sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Diga glória a Deus por isso. Aqui eu chamo a sua atenção, queridos, porque em momento algum Jesus mandou que eles pegassem serpentes. Você já viu algum vídeo de igreja? Nos Estados Unidos tem muito isso, né? No Texas, então, como tem igreja lá de pastores que levam serpente para o altar e diz, olha, eu tenho autoridade do Espírito Santo, porque está escrito que eu pegaria na serpente e não teria problema nenhum. Alguns já morreram. Já morreram com a picadura da serpente. Ah, irmãos, porque ele não mandou você pegar em serpente. O que ele está dizendo é que na caminhada, o que ele dá antes? A missão. Vão, preguem o evangelho. Mas se alguma serpente, eles caminham em desertos, perigos tais como das serpentes, eles não precisam temer, porque se eles foram picados por alguma serpente, não lhes fará mal. Eles vão poder pegar na serpente. Lembra o que Moisés fez? Veja o nível da fé que eles têm que ter. Eles sabiam que caminhar no deserto ia ser perigoso. Então ele vai dando essa noção do nível de fé que eles precisam. Mas será que nós temos esse nível de fé hoje? Olha o perigo da incredulidade que ronda a igreja. Nós estamos vivendo tempos em que a igreja tem que nos fazer triunfais. Nós temos que entrar na igreja pobres e sair ricos. Ai, como eu quero isso, pastor. Só tenho uma unção de prosperidade. É claro, eu consigo pagar minhas contas, então eu sou próspero. A prosperidade não é acúmulo de riqueza. Isso é riqueza, acúmulo de bens é riqueza. Nós somos prósperos, sabe por quê? Porque até hoje, até aqui nos ajudou o Senhor, louvado seja Deus. Não tem nada a ver com acúmulo de riqueza. Que eu também não sou contra, tá bom? Fiquem tranquilos. Não há nenhum pecado em você ter muito, 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 muito. Pelo contrário. Eu estou o tempo todo especulando a sua fé, dizendo, seja próspero, que Deus vai abrir uma porta, aquela causa na justiça vai ser liberada, creia, recebe. Às vezes eu falo com os irmãos, eles pensam que eu estou brincando, coloca no envelope aí os seus R$1.000. Pastor, você está especulando a minha fé ou está me extorquindo? Não, eu estou falando para você colocar primeiramente pela fé, porque a gente só pode dar daquilo que tem. Vocês viram aí uma mulher que desapareceu no Rio, né, em Petrópolis? Quanto dinheiro para pagar o resgate? Pensa num homem desse visitando a nossa igreja. O pastor fala alguma coisa no ofertório, ele vem aqui e coloca R$50.000, só de cédula de 200. Faz tempo que eu não vejo uma cédula de 200, né? Acho que está em linha ainda, está em circulação aí. Aí ele coloca R$50.000 no culto. Aí eu digo, meu Deus, que sobrenatural. Mas o que é R$50.000 para quem paga milhões de resgate? É gorjeta, irmãos. O que significa R$100 para você hoje? Pode ser muito. Então não dá para a gente nivelar a nossa fé por aquilo que nós temos. O que nós precisamos é saber que não importa quanto temos, o Senhor nos sustentará todos os dias. Haverá pão na nossa mesa. Dai-nos, Senhor, o pão nosso de cada dia. Essa é a nossa oração. Veja o nível de fé que nós temos que trabalhar, irmãos. Do contrário, nós ficamos viciados em ver sinais o tempo todo. E é o que está acontecendo com a igreja. Essa igreja tem sinais, maravilhas, pastor? Eu falei, tem. Qual culto? Hoje, por exemplo, eu estar aqui é um milagre. Porque na minha vida pregressa, eu não merecia nem estar vivo. Que dirá aqui? Então, o primeiro milagre sou eu. E se você entende pela fé,
você também é um grande milagre de Deus. Você pode dizer amém, quem entende isso? Ah, pastor, mas a gente quer ver cego enxergando. Se Deus quiser, Ele vai enviar o cego, nós vamos orar, e a responsabilidade não é só do pastor não, viu? Não é mesmo. Mas não é mesmo. Se você analisar o reviver de Lázaro, quando ele ressurge dos mortos, Marta e Maria não tinham fé. Os judeus que estavam chorando não tinham fé. Os fariseus que estavam ali curiosos, vendo o circo pegar fogo, não tinham fé. Lázaro não podia ter fé, porque ele estava morto. Foi vontade exclusiva de Deus. Então, independente do seu nível de fé, quando Deus quer fazer, Ele faz, louvado seja o Senhor. Percebe que nós estamos falando de fé, mas isso não é suficiente. Então o pastor pregou, isso vai acontecer. Se Deus quiser, eu quero que aconteça, irmão. Eu quero que aconteça tudo de sobrenatural para darmos glória a Deus. Mas eu não posso ser motivado por esses sinais. Sabe por quê? Porque nós ficamos viciados nisso. Nós ficamos viciados. Hoje não teve nenhum testemunho. Eu frequentei uma igreja certa vez, no início da minha conversão, que tinha muita revelação em todo final de culto. Tinha alguém que se levantava para revelar, levantava, revelava, um modo de liturgia daquela igreja, a gente respeita, tá? Mas na minha pureza assim, teve um culto que não teve revelação. Aí eu virei para uma irmãzinha e falei, irmã, hoje não teve revelação. Ela falou, hoje o senhor não quis falar nada. E eu fiquei tão triste com aquilo, porque quando o pregador leu a palavra, ele falou tudo o que eu precisava. E eu fiquei, mas será que todos concordam com ela? Aí aconteceu mais um culto, e não estava tendo revelação. A conclusão que chegaram, quem estava dirigindo a oração estava com a fé fraca. Mas a minha fé estava lá em cima, irmãos. Porque toda palavra que era pregada, eu tinha sede de Deus, eu me alimentava de Deus no culto, e era culto de oração. Sabe que culto de oração, a igreja para 10 lugares, fica vazia, porque só vai 2 ou 3, né? Culto de oração não lota. Só lota se tiver cantor famoso. É sim ou não? Culto de oração é assim, irmãos, pelo amor de Deus. Eu já fui convidado, na época que eu cantava, né, nas igrejas, para ir num trabalho de oração que ia de 2 da tarde até 10 da noite. Lotado. Falei, meu Deus, deve ser um fogo, um poder. Não, era revezamento de cantores. Todos os cantores famosos iam. O povo ia lá, não era para orar, irmãos, era para ver cantor. E a igreja lotava. Tira os cantores, tira os famosos, tira os políticos, tira os que estão em evidência. Pelo amor de Deus. Fé é no outro nível. Você está entendendo? Você pode dizer glória a Deus? Versículo 20. Não, perdão, quero ler Romanos 1,17 primeiro, porque aqui tem um detalhe interessante. Romanos 1,17, acompanhe na TV. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Não é pelo que ele vê. Nós vemos pela misericórdia de Deus e nos animamos quando vemos. Quando eu leio um testemunho desse que eu li aqui para vocês, eu animo mais a minha fé. Lógico que eu fico mais animado, mas eu não posso confundir fé com ânimo. Eu estou tão animado, Deus vai operar um sinal. Aí Deus não quer operar, porque a vontade dele é absoluta. Aí eu esmoreço, aí eu não quero mais ser crente, não quero mais servir Jesus, eu vou bater em outras portas aí, tem tanta religião. Calma, queridos, o ambiente de fé precisa ser compreendido. Primeiramente, porque Jesus liberou uma palavra ali em Marcos 16, 17, que nós lemos. Esses sinais seguirão. Eles não devem ser seguidos. Se você tiver uma fé pautada no que Jesus prometeu, aonde você estiver, os sinais vão estar atrás de você. Você tem fé? Está desempregado? Vai lá, se inscreva. E quando o entrevistador dizer, só tem uma vaga para 10 mil pessoas, no seu coração você diz, é suficiente, porque eu só preciso de uma vaga. É assim que funciona, irmãos. A fé é pautada naquilo que a gente crê, acredita, traz ao coração como uma evidência, como nós estamos vendo aqui a igreja mudando de 2000 anos para cá, as pessoas estão seguindo os sinais. Eu vou servir Jesus porque eu estou doente, Ele vai me curar. Se você já servir Jesus, Ele tem poder para te curar, mas se Ele não quiser curar, Ele não cura.
Porque eu confesso, irmãos, de verdade, às vezes eu brinco, mas falando a verdade, sabe? Quando a gente fala de ressurreição, reviver, sair dos mortos, eu já proibi a igreja de orar por mim quando eu abotoar o paletó. Não orem. Não orem. Você acha que eu vou trocar a glória por isso aqui, irmãos? Você acha que o que eu estou pregando não precisa estar dentro de mim? Eu não desejo isso. Eu espero que Deus me dê muitos anos. Quero ver neto, bisneto, quero casar a igreja toda, eu quero ver a igreja linda, Mas espera aí, vai chegar uma hora que isso vai acontecer, não vai? Não vai ter o play, quando Deus apertar o play, aquele anjo vem correndo, é rápido. É um corte Tramontina. Ué, cadê o pastor? Não pregou ontem? Ué, estava tudo bem, não estava doente. Calma, irmão. Jesus chamou e eu vou bater continência para o general. Aí você fica aqui embaixo, Jesus, traz ele de volta. E eu lá em cima, de jeito nenhum. Quero nada. Só em pensar que lá eu não vou ter que depender de NPS, INSS, não vou entrar em fila, não vou pagar a luz. Jesus é o nosso sol da justiça eternamente, irmãos. Só em lembrar dessas coisas, eu fico animado. Então, só quer morrer, pastor? Não, calma, devagar, irmão. Eu amo viver, pelo amor de Deus. Está tudo bem comigo. Infelizmente, irmãos, isso eu posso dizer assim, para a gente ir pensar em concluir. Muitos só seguem Jesus para verem com os próprios olhos. E porque eles precisam de um milagre. Todos nós precisamos. Não vamos ser hipócritas de dizer para Jesus, Jesus, está tudo bem. Não, não está nada bem, irmãos. E se estiver bem hoje, pode ser que não esteja amanhã, pode ser que você esteja vivendo um melhor momento da sua vida, mas todos os dias reservam surpresas que são pertinentes a essa vida. Um dia você está bem, um dia não está, um dia você está triste, um dia você está alegre, um dia você está ávido, no outro dia você está cansado. Essa é a vida. Então, somos dependentes dele, logicamente. O versículo 20, que já lemos, diz assim, lá em Marcos 16, versículo 20. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, qual é a chave do entendimento desse versículo? Eles dependiam exclusivamente de Jesus. Não é que Jesus deu a eles, a autoridade e disse, pode ir, vão sozinhos, vocês agora já são autossuficientes. Não. Todo milagre depende da ação de Deus. Se não tiver ação de Deus, é truque, é mágica, é ilusão, é enganação. Toda ação de Deus não tem explicação. Você pode dizer glória a Deus? Não se explica, irmãos. Não se explica. O que tiver explicação pode ser ciência, pode ser o que for. É tanta coisa que a gente vê no mundo de hoje, As pessoas invocando o sobrenatural, buscando ocultismo, pessoas mexendo com coisas que nem entendem, porque elas querem viver no mundo sobrenatural, mas elas não estão no mundo sobrenatural. Nós estamos no mundo real, no mundo que as coisas acontecem, muito mais para o mal do que para o bem. Então nós precisamos ter uma fé pautada nas coisas de Deus, para quê? Para quando o sobrenatural acontecer, eu ter discernimento para saber se foi Deus quem operou ou se foi o homem que deseja me enganar. É interessante demais isso. Eu já contei para vocês um grande amigo que me convidou para ser batizado, para o batismo dele, e eu estranhei e falei, peraí, você já não era batizado? Ele disse assim, muitos anos frequentando uma igreja seríssima, aí ele saiu de lá e foi para uma outra. Amém, a gente vive isso, é natural, mas eu estranhei o fato dele ter que se batizar de novo. Aí ele disse, não, agora o meu batismo é para valer. Eu falei, mas eu sempre acreditei que já era para valer, você está tantos anos lá. Ele, não, é porque o meu pastor falou que eu fui batizado num tanque batismal, mas tem que ser em cachoeira. Aí eu falei, peraí, qual é a Bíblia que seu pastor está lendo? Porque no tempo de Jesus, nenhuma cachoeira foi usada para batismo. Era usado o rio, até porque tanque batismal naquela época devia ser muito caro, Tá bom, mas tem certeza que você vai se batizar? Ele, tenho, não. Falei, tá bom, irmão, eu não vou duvidar da sua fé, do seu pastor, mas conta mais sobre a igreja. Ele, você tem que vir aqui, tem um culto assim, que tem uma irmãzinha, que quando o Espírito Santo desce... Já achei estranho, O Espírito Santo está entre nós.
Ele não precisa descer de lugar nenhum. Tem alguma coisa errada. O que acontece quando a irmãzinha está cheia de Espírito Santo? Ela começa a falar com voz de anjo, ela fica imitando criança. Eu falei, rapaz, você está no lugar certo? Você está no lugar certo? Tem alguma coisa acontecendo aí, irmão. Ele falou, não, pastor, estou bem, estou firme, é uma bênção, tem isso. Aí ele foi falando dos sinais. Guardei no coração, não fui no batismo dele, lógico. Tenho medo de cachoeira, não gosto de cachoeira não, sabe? A água é fria demais. Não fui. Passaram-se alguns anos, encontro com ele de novo. E aí, está lá na igreja? Não, já saí de lá. Eu falei, sério? Você tomou um banho na cachoeira gelado à toa? Eu falei, rapaz, fica firme na fé, rapaz. Você é um homem instruído na palavra. Não se deixe enganar. Pelo amor de Deus, pegue a Bíblia, vai ler, vai orar. O autor da palavra de Deus, que usou os homens para escrevê-la, ele continua vivo, ele está entre nós, louvado seja Deus. Ele nos inspira a viver na presença dele. Não precisamos desses enganos, pelo contrário. Os sinais vão confirmar a palavra de Jesus. Todas as vezes que estivermos diante de sinais legítimos, inexplicáveis, vindo da parte de Deus, e com propósito, existe diferença entre eu subir aqui com uma serpente venenosa, ou tirar os dentinhos da serpente para dizer que ela é venenosa e enganar os irmãos. Não foi para isso que Jesus chamou, para fazer espetáculo. Ele disse, vá, se você passar por um deserto e tiver uma serpente, não fica com medo não. Se você parar numa casa que não serve a Deus e eles te derem veneno, não fica com medo não, nada vai lhe fazer mal. Andar por fé é acreditar na palavra e não nos sinais. Mas se alguém, tiver alguém doente, imponham as mãos. Vocês não me viram curando os doentes? Orem vocês. Coloquem as mãos, digam em nome de Jesus, eu creio, o Senhor vai curar, você vai viver para a glória de Deus. Creem, irmãos, porque quem faz ou não faz é Deus, não é você. Muitos estão com medo de orar nos últimos dias, porque eles querem que Deus responda, que dê unção. Já foi dado, irmãos. Se você tem o Espírito Santo, muita coisa sobrenatural você vai viver nessa terra. Não duvide. Posso ouvir um amém? Para a gente encerrar, o perigo de todos está aí no versículo 16, na parte B. Quem, porém, não crer, os incrédulos serão condenados. Salvação é quesito fé. Eu não estava lá para ver Jesus nem ser crucificado e nem para ressurgir dos mortos, mas pela fé eu creio na palavra de Deus. Pela fé, caminhando com Ele, um dia estarei nos seus braços. Diga glória a Deus por isso. Pela fé, o inimigo vai bater em retirada, louvado seja Deus. Pela fé, os anjos estarão acampados ao nosso redor e verdadeiramente cumprindo a vontade de Deus. Pela fé, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Coloque-se de pé, por favor. Aleluia. É pela fé que nós vivemos, queridos. Não podemos viver numa geração incrédula, como foi a geração daqueles discípulos. Pensa nisso, geração de Jesus, a geração do Mestre, vendo Ele fazer todas as coisas e ainda duvidando que Ele podia fazer mais. Meu Deus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite, de experimentarmos da Tua palavra no que diz respeito à nossa fé. Te pedimos, aumenta-nos a fé, Senhor. Por diversas vezes nós clamamos, oramos, e nem sempre enxergamos os frutos, talvez porque a nossa fé seja pequena demais, ou porque talvez estamos pedindo algo que não combina com a Tua vontade. Então te pedimos, ensina-nos a orar, ensina-nos a viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Aqui estamos como família de fé e cada um dos Teus filhos, Pai. Cada um tem algo a entregar a Ti nesta noite, talvez estejamos pedindo a Deus coisas impossíveis aos homens, mas nós cremos no Deus que tudo pode realizar.
Não permita que venhamos endurecer o nosso coração se algo não acontecer. Mas, pelo contrário, Senhor, aviva a nossa fé, realizando os seus sinais e maravilhas nesses dias, que possamos testemunhar do teu poder, da tua autoridade, seja lá a situação que for, Pai. Nós cremos e oramos em nome de Jesus. Você crê? Diga amém.